Olá, boa noite. O RJ Interior desta quinta-feira, 4 de novembro de 2021, traz as principais notícias da região dos Lagos, Baixada Litorânea, Norte e Noroeste Fluminense. Veja o que foi destaque hoje. Filas quilométricas causam insatisfação para quem busca vacinação contra a Covid-19 em Macaé. No meio do caminho, pacientes ficam na BR-101 após transporte de saúde de Casimiro de Abreu ser rebocado por falta de documentos. Macaé apresenta redução de morte por Covid-19. Perigo, pontes do Baião, que liga a região serrana de Macaé, ameaça cair. Moradores aguardam há anos pela manutenção. E no esporte, fica por dentro dos lances e das rodadas dos campeonatos. Agora no RJ Interior. Em Macaé, idosos que buscam vacinação contra a Covid-19 reclamam da fila quilométrica, além de ficarem expostos ao sol e chuva. Veja na reportagem. Os idosos que têm buscado vacinas nas unidades em Macaé reclamam da fila quilométrica. O prazo de espera chega até 2 horas. Além da demora, as pessoas ficam expostas ao sol e chuva. Hoje pela manhã, no pronto-socorro do Parque Aeroporto, as 2 filas para repescagem e dose de reforço se estendiam ao quarteirão. Quem se desloca até esta unidade de saúde situada aqui, na rua Dr. Zamenhof, no bairro Imbetiba, encontra a fila assim, extensa e sem saber o horário do seu atendimento. Segundo informações, a Secretaria de Saúde teria retirado 2 polos de vacinação, sendo esses o do Colégio Matias Neto e o da cidade universitária, sobrecarregando outros polos. Nós entramos em contato com a assessoria de comunicação da Prefeitura de Macaé. Em nota, a assessoria informou que a redução de polos de vacinação não procede. O Poder Executivo disse ainda que a Secretaria de Saúde ampliou de 27 para 32 o número de polos de vacinação contra a Covid-19 em Macaé, expandindo o atendimento para as unidades de estratégia de saúde da família, assegurando que a primeira dose, segunda dose e dose de reforço sejam aplicadas em unidades mais próximas às residências da população, em especial aos idosos e pessoas com comorbidades. A nota diz ainda que, a partir desta logística, a vacinação realizada nos polos temporários, como o Colégio Estadual Matias Neto e o drive-thru da cidade universitária, foi desativada. Como efeito principal da eficácia no avanço da campanha municipal, Macaé registra queda de 87,6% no número de óbitos por Covid-19 nos últimos 6 meses. Veja na reportagem. Depois de quase 2 anos de pandemia de Covid-19, o Brasil registrou 11.075 óbitos e 383.782 novos casos em outubro deste ano. Os menores números mensais desde o início da pandemia, conforme divulgado pelo Ministério da Saúde no último domingo. Em Macaé, a taxa de ocupação de leitos no CTI está em 14%, com 31.766 casos confirmados pela doença, 32.664 casos recuperados e 766 óbitos, de acordo com o último boletim epidemiológico do município. A adoção de medidas sanitárias como distanciamento social, o uso obrigatório de máscaras e o uso de álcool em gel são fatores predominantes para esta redução, como explica este pneumologista. A taxa de vacinação. A gente já tem no Brasil uma taxa de vacinação dos adultos em torno de 54% totalmente vacinados, em torno de 75% já que receberam pelo menos uma dose. Então, isso é bastante interessante na população geral. O segundo fato é que a gente, por conta da gama, das variantes que circularam no Brasil antes da Delta, que já predomina, nós tivemos uma experiência muito ruim com essa variante. Era uma variante uma capacidade muito grande de causar doença. Então, a gente teve realmente uma onda muito grande. Isso trouxe uma consequência para uma imunidade maior entre as pessoas que entraram em contato com o vírus e muitos daqueles que fizeram doença.
Então, são vários fatores que, talvez conjugados, favoreçam essa redução da chance dessa doença realmente estar mais sob controle. Mas o que eu acho que é muito importante, a gente não esquecer que o que certamente reduziu a taxa de transmissão e a doença foi o uso de máscaras, principalmente, por se tratar de uma doença respiratória. Tendo seu início em março do ano passado, a Covid-19 ceifou milhares de vidas, além de reconfigurar o cotidiano de toda a sociedade. O isolamento social, principal forma de conter a disseminação do vírus, foi indispensável, bem como as demais medidas sanitárias. Acompanhar esses dados hoje representa uma luz no fim do túnel, mas o médico alerta que a pandemia ainda não acabou e os cuidados devem permanecer. Então, essa preocupação, esse cuidado ainda deve acontecer, uma vez que foi esse sim, junto com a vacinação, né, o uso de máscara, né, o gerenciamento individual de risco, junto da vacinação, os dois fatores que certamente ainda estão nos protegendo de uma quarta onda. Me dá as imagens aqui, por favor. Esse transporte é de uma empresa que presta serviços para a Prefeitura de Casimiro de Abreu para levar pacientes que buscam um atendimento médico na capital. Sabe o que aconteceu? A van foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal. Quem vai contar os detalhes é Alex Maia, que tem mais informações. O transporte é de uma empresa que presta serviços para a Prefeitura de Casimiro de Abreu, que foi apreendida hoje pela manhã pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal. Segundo informações preliminares, a van não apresentava documento referente ao ano de 2019 e acabou sendo rebocada e encaminhada para o pátio. Os pacientes que seriam levados para a capital para a realização de tratamento médico ficaram na BR-101. Nós entramos em contato com a assessoria de comunicação da Prefeitura, que por meio de nota informou que os pacientes já foram resgatados e seguiram para a realização dos seus procedimentos médicos. A nota diz ainda que a empresa que presta serviço já foi notificada e deverá regularizar o mais rápido possível a situação da documentação de seus automóveis. Ainda de acordo com a nota, Andréia, apesar da apreensão do veículo, ela diz que o serviço de transportes para pacientes não será afetado. 2 homicídios foram registrados na manhã de hoje em bairros distintos de Rio das Ostras. A primeira ocorrência foi registrada por volta das 2h30 da manhã, onde um veículo foi encontrado incendiado debaixo do viaduto Vila Verde. Dentro do carro foi encontrado um corpo carbonizado. O outro homicídio aconteceu no bairro Recanto. Um homem que ainda não teve a identidade revelada foi morto com vários tiros e jogado dentro do canal Medeiros. Os crimes foram registrados na delegacia de Rio das Ostras e os corpos encaminhados para o ML de Macaé. E a Polícia Civil de Macaé identificou a vítima encontrada morta ontem pela manhã dentro de um canal no bairro Visconde de Araújo. Alex Maia tem as informações. Andréia, a vítima foi identificada como Márcio André Gutierrez Friolim, de 42 anos, natural de Santana de Livramento, no Rio Grande do Sul. Márcio foi encontrado morto com as mãos amarradas ontem pela manhã dentro do canal que corta a linha vermelha e o centro da cidade. Segundo a Polícia Civil, Márcio foi vítima de lesões produzidas por instrumentos perfurantes pelo corpo e na região do pescoço. O caso está sendo investigado até chegar ao autor do crime. Alex Maia para o RJ Interior. Um homem foi preso em flagrante no final da tarde de ontem, transportando cerca de 10 quilos de cocaína na rodovia Amaral Peixoto, em São Pedro da Aldeia. De acordo com a Polícia Federal, a droga estava escondida atrás do forro das portas do veículo. O carregamento estava sendo levado do Rio de Janeiro para a cidade de Búzios. Policiais militares também participaram da ação. O caso foi registrado na delegacia de Macaé. Um homem foi preso por suspeita de estuprar uma criança de 10 anos em Búzios. Alex tem os detalhes. O homem de 46 anos foi localizado após investigação e levantamentos da Polícia Civil, que também informou que o suspeito era próximo à família da criança e que ele usava dessa confiança para abusar da vítima. Contra o suspeito havia um mandado de prisão em aberto que foi expedido pela 2ª Vara da Comarca de Búzios. Ainda de acordo com a polícia, o suspeito negou os crimes na delegacia e os policiais trabalham para tentar localizar outras possíveis vítimas. O homem foi levado para a delegacia de Búzios, onde o caso segue em investigação.
E foi detido ontem com drogas em Cabo Frio o irmão de Gladson, Acácio dos Santos, aquele empresário que se encontra preso por suspeita de participar de um esquema ilegal de investimentos em criptomoedas. De acordo com a polícia militar, o irmão de Gladson foi flagrado com uma pequena quantidade de crack na comunidade do Morubá. Ainda segundo a PM, o homem tentou resistir à prisão e entrou em luta corporal com os policiais. Ele foi levado com material apreendido para a delegacia de Cabo Frio, onde a ocorrência foi registrada. Ontem nós mostramos aqui no RJ Interior um flagrante de um acidente registrado em Rio das Ostras, onde um motociclista foi arremessado por vários metros de distância. Pois bem, a vítima estava internada na UPA e fugiu da internação e a polícia começa a investigar o caso. Alex Maia tem mais informações. A Polícia Civil de Rio das Ostras vai investigar o que motivou a evasão de uma vítima envolvida no acidente de trânsito que estava internada na unidade de pronto atendimento. A Prefeitura de Rio das Ostras informou que o paciente encaminhado à unidade após acidente na localidade de Extensão do Bosque, na última terça-feira, realizou o exame de tomografia computadorizada, onde não foram constatadas fraturas. Ainda segundo a unidade de saúde, o motociclista apresentava escoriações que necessitavam de cuidados especiais, como o uso de antibióticos. Mas no decorrer da manhã de ontem, o rapaz se evadiu da unidade, sem terminar o tratamento indicado pelos médicos. O acidente aconteceu na Avenida Brasil, esquina com a Rua Piauí. A mulher que dirigiu o veículo prestou depoimento na delegacia de Rio das Ostras e deve responder por lesão corporal culposa quando não há intenção de matar. 3 homens foram presos e uma grande quantidade de drogas foi apreendida na madrugada de hoje no bairro Lagomar, em Macaé. O caso aconteceu na Avenida Quissamã, próxima ao terminal. Os homens foram abordados e o carro revistado. No porta-malas, os policiais encontraram uma grande quantidade de drogas. Ao todo, foram apreendidos 3.141 pinos de pó branco e 3.970 buchas de erva seca picada. 2 homens que passavam de moto passou atirando contra os policiais que revidaram a injusta agressão. Os suspeitos que estavam nos carros permaneceram presos e as drogas apreendidas e levadas para a delegacia de Macaé. Foi encerrado o período de defeso da Lagoa de Araruama, uma das mais importantes do interior do estado do Rio de Janeiro. Durante o período de proibição de pesca, alguns flagrantes de irregularidades foram feitos no local. Em São Pedro da Aldeia, 60 redes de pesca foram apreendidas e foram apreendidos cerca de 300 quilos de pescado. Já em Cabo Frio, foram apreendidas 55 redes de pesca e 10 pessoas que foram flagradas pescando irregularmente foram levadas para a delegacia. Foi sancionada a lei que concede isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, na venda de botijão de gás doméstico de 13 quilos no estado do Rio. Alex tem os detalhes. Exatamente, André. A lei foi sancionada pelo governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e publicada no Diário Oficial do Executivo. A implementação está condicionada à realização de convênio com o Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAZ. Na justificativa do texto, o autor afirma que a medida é necessária devido ao impacto do aumento do preço do gás na renda das famílias mais pobres. Desde o início do ano, o preço médio do botijão de gás subiu quase 30%, segundo dados da ANP. A alta supera a inflação acumulada no período de 5,67%. Ele diz que em algumas regiões o botijão de gás já custa R$ 135, justificando esta medida que precisa de regulamentação do Executivo. E chegou agora o nosso quadro. Seu problema é nosso. Moradores do bairro Monte Alegre, em Cabo Frio, reclamam da situação precária que eles enfrentam no local. Depois da chuva que atingiu o local, as ruas ficaram alagadas e cheias de lama. Os telespectadores pedem por ajuda com urgência, já que alguns não conseguem se deslocar para outros bairros, já que os veículos não conseguem trafegar por alguns pontos. Eles também pedem que as ruas sejam asfaltadas para evitar novos problemas causados pela chuva. Agora a gente vai ouvir a reclamação de um morador. Aqui tem várias residências, estamos nessa situação, completamente abandonado, bem dizer, sem ter como sair de casa, é muita lama, os carros deslizam,
não vem carro de aplicativo, nem tem condições de sair até a pé, tá difícil. Tanta lama, tanto buraco. Nós entramos em contato com a Prefeitura de Cabo Frio para buscar um posicionamento sobre a situação das ruas, mas até o momento não tivemos retorno. E tem mais participação pelo WhatsApp. Moradores do distrito de Figueira, em Arraial do Cabo, sofrem com as condições precárias da rua Castelo, que ficou com muita lama depois da chuva que atingiu a região. De acordo com os moradores, está difícil para transitar com os veículos. Os motoristas têm que fazer manobras para passar por alguns lugares intransitáveis. Além da lama, alguns pontos da rua registram alagamentos. As imagens enviadas por um morador mostram uma situação crítica. Entramos em contato com a Prefeitura de Arraial do Cabo, mas não tivemos um retorno até o momento. A Ponte do Baião, na região serrana de Macaé, que liga a Bicuda a Rio Dourado, foi interditada após sofrer arrasto dos pilares centrais no ano passado. Na época, a Prefeitura explicou que os riscos para a estrutura aumentam devido à possibilidade de elevação do rio Macaé em casos de chuvas fortes. O acesso é de responsabilidade do Estado, porém, nada foi feito até o momento. Eu estive lá e conferi de perto. Acompanhe só. Uma placa já avisa e grandes pedras bloqueiam a entrada da Ponte do Baião. Mas Noel, que é mecânico, tem que trabalhar. Por isso, passa bem devagarinho. Estou nervoso, passando mal, né? Se essa ponte cair, eu vou cair com moto e tudo, né? Difícil mesmo. Mas tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar. Os moradores da região serrana, mais precisamente aqui da Bicuda Grande e Bicuda Pequena, vêm sofrendo com a interdição da ponte há pelo menos 1 ano e meio. Só que há 4 anos eles vêm pedindo pela reforma da ponte. Para se ter uma noção, para quem vem da região dos lagos, é obrigado a passar por Rio Dourado, pegar a BR-101 e só assim entrar na região serrana. Um desvio de pelo menos 40 quilômetros a mais. E é aí que começam os prejuízos. A estrutura da Ponte do Baião está totalmente danificada. O guarda-corpo solto e enferrujado. Muitas rachaduras, o desnível nem se fala. Dá para ver de longe. Totalmente insegura. É justamente a falta de reparo que faz esta comerciante percorrer um caminho alternativo particular, mas também está ruim. Fornecedores não querem passar por lá e nem enfrentar uma longa distância, porque o custo-benefício não vale a pena. Caiu o movimento que eu tenho quiosque na Cachoeira no 80% a 90%, que a maioria dos nossos fregueses vinha da região do lago, Cabo Frio, Unamar, Rio das Ostras, São Pedro da Aldeia. Aí com a ponte desse estado que a gente o pessoal não quer vir mais por causa do 40 quilômetros a mais, né? A gasolina cara, aí ninguém quer vir mais aqui do nosso comércio, a gente fica à mercê. Como a região serrana de Macaé recebe muitos turistas para visitar as cachoeiras do local durante os feriados prolongados e férias, este antigo morador reclama que ninguém aparece por aqui. Pagar esse ano, há 2 anos com essa pandemia braba, aí que não deu mais cadê essa ponte, aí que piorou mais ainda, tá tudo devagar, tudo parado. Na cachoeira nossa lá não vai mais ninguém, não pode vir excursão, não pode passar aqui mais, tem que passar por lá e não vem mais. Aí tá difícil, para todo mundo, para nós aqui, Serra Escura e Bicuda Pequena, tá tudo difícil. Para cuidar da saúde, esta aposentada vai a Cabo Frio, porque os médicos não aparecem no posto de saúde por causa dos gastos. Assim, ela faz seus exames e mata a saudade dos filhos, que não vê há meses. Tem mais de 4 meses que não vem, outros têm mais de 6 meses. Essa ponte tem quase uns 4 anos que está desse jeito. Então, para dar a volta, 40 quilômetros a mais, para vir para cá, com o preço que está o combustível, não tem condições. Então, está prejudicando não só os moradores, comerciantes, e nós que temos família fora. Não tem como passar lá por Macaé para vir para cá. Aí a saudade só aumenta. Nossa, é sofrimento puro. Daniel perdeu as contas de quantas vezes entrou em contato com o poder público. Diversas autoridades, entre deputados e vereadores, que prometeram resolver o problema, mas que até agora nenhuma solução foi dada. Pedir um pouquinho, de coração, que toca no coração dos nossos governantes, tanto o governador do estado do Rio de Janeiro, deputado Chico Machado, olha aqui pela ponte aqui, eu sou o deputado de Macaé. Então nós pedimos a ajuda do senhor, a compreensão. Vereadores de Macaé, nós temos 17 vereadores. É impossível, será que o senhor não está olhando pela serra?
a necessidade que os comerciantes têm dessa ponte aqui, os professores, os moradores, a dificuldade que nós temos de fazer o trajeto, região dos Lagos, Casimiro de Abreu, Rio de Janeiro. Então, nós pedimos por gentileza os senhores, por gentileza, eu estou pedindo por gentileza que os senhores venham olhar com mais carinho, com mais força de vontade, faz um esforçozinho com mais força de vontade. Olha para essa ponte aqui do Baião aqui. Segundo o Poder Executivo, o Departamento de Estradas de Rodagens do Estado do Rio de Janeiro já foi informado sobre a interdição e a estrada estadual estará sinalizada quanto à interdição ao tráfego de veículos. Nós entramos em contato com o DR, mas não tivemos nenhuma resposta. Vamos de esporte aqui no RJ Interior? O goleiro Marcos Felipe é dúvida para a próxima partida do Fluminense no Campeonato Brasileiro contra o Sport no próximo sábado em partida disputada no Maracanã. Ele teve lesão no joelho direito na derrota contra o Ceará em dividida com o atacante Mendonça e não participou de nenhum treinamento após a partida. Titular em 56 dos 60 jogos do Tricolor na temporada, o goleiro é dúvida para a partida contra o Sport. Marcos Felipe vai ser reavaliado hoje e o Tricolor vai saber se poderá contar ou não com o atleta para o sábado. O time Tricolor tem sofrido com o ritmo intenso dos jogos no fim do campeonato e tem sentido o desgaste físico. O Flamengo segue na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro e vai enfrentar o Atlético Goianiense amanhã no Maracanã. O rubro-negro vai contar com o retorno do zagueiro Davi Luiz após lesão. O Flamengo ainda vai contar com a ajuda da torcida na briga pelo resultado. O técnico Renato Gaúcho vai ter o desfalque do meia Arrascaeta, que ainda está lesionado. Em jogo equilibrado e com muitas oportunidades, o Serra Macaense venceu o Duque de Caxias pela terceira rodada da Taça Valdir do Amaral, segundo turno da Série B1 do Campeonato Carioca. Os gols do Serra foram marcados pelos atacantes Jones e Marcelinho, enquanto o atacante Jonathan Chula descontou para o Duque. O próximo jogo do Verdão de Macaé vai ser contra o líder da competição, o Pérolas Negras, no próximo sábado, às 3 da tarde, no estádio Antônio Ferreira de Medeiros, o Ferreirão, em Cardoso Moreira. Já o Duque de Caxias vai jogar contra o Serrano, no estádio Atílio Marotti, em Petrópolis. O Botafogo venceu o Confiança por 1-0 e continua forte na briga pelo acesso à Série A do Brasileirão. O Glorioso não fez um bom jogo, mas foi salvo pelo atacante Diego Gonçalves, que marcou no segundo tempo o gol do Alvinegro. Com o resultado, o Botafogo chega a 59 pontos e se mantém na segunda colocação e abre 8 pontos de vantagem para o CRB, primeiro clube fora do G4, com apenas 5 jogos restando para o fim da Série B. Com a vitória do Coritiba, o Alvinegro continua na segunda colocação, brigando pelo título da Série B. E vamos saber como é que fica a previsão do tempo para esta sexta-feira? Araruama, sol entre nuvens, com períodos de chuva. A temperatura máxima chega aos 27 graus e a mínima aos 20 graus. Em São Pedro da Aldeia, sol entre nuvens e chuva. A máxima chega aos 27 e a mínima aos 19 graus. Macaé e Campos, sol com muitas nuvens e chuva. A máxima chega aos 29 e a mínima aos 21 graus. Em São Fidélis, sol com muitas nuvens. Máxima chega aos 29 e a mínima aos 20 graus. Antes da gente terminar essa edição, quero chamar a sua atenção para esse caso inusitado que aconteceu em Saquarema, na região dos Lagos. Um gavião espécie carijó foi resgatado em uma casa do bairro Sampaio Correia. A guarda ambiental foi acionada por uma moradora que viu o animal, que entrou na casa e que estava com dificuldades para voar. Os agentes foram até o local e fizeram um resgate. A ave foi levada para uma ONG de Araruama que trabalha na preservação e reabilitação de animais e está em observação. A Guarda Ambiental informou que o gavião carijó é uma espécie popular na região, mas não costuma ser visto em áreas urbanas, não. O RJ Interior vai ficando por aqui. Uma ótima noite para você. Amanhã estamos de volta às 7 da noite. E não se esqueça de visitar as nossas redes sociais que aparecem aqui na sua tela. Vai lá e ativa aquele sininho. Beijinho, tchau, até amanhã.